Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, sexta-feira da quarta semana da Páscoa. O evangelho de hoje é o evangelho de João 14, versículos do 1 ao 6. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração, tende fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. O evangelho de hoje é um alerta de Jesus para os seus discípulos, né? Tendes fé em Deus, tendes fé em mim. Não se perturbe o vosso coração. Quantas vezes na nossa caminhada o nosso coração não se perturba? Por quê? Porque nos afastamos do caminho, que é Cristo. Eu sempre digo que Deus é um grande GPS. Ele traça o melhor caminho para nós. O problema é que às vezes nós nos perdemos e nos desviamos do caminho. Vamos chegar ao nosso destino final? Sem dúvida. Só que podemos pegar um caminho mais perigoso, um caminho mais pedregoso, um caminho sem asfalto, onde vai ficar mais difícil. Mas vamos chegar no final. Isso é fato. Deus vai realinhar nosso trajeto. Mas vamos chegar no destino final. Né? Mas eu sempre costumo dizer isso. Né? Deus é um grande GPS. Ele sempre traça o melhor caminho para nós. O caminho com melhor asfalto, o caminho mais rápido, o caminho melhor. O problema é que muitas vezes nós nos desviamos do caminho que é o Cristo. É o Cristo, eu falava isso, acho que na quarta-feira, né? Acho que era. Justamente esse aspecto de que Jesus é o caminho, é o único caminho viável para chegar a Deus. Os outros caminhos não levam à salvação. É Cristo quem leva a salvação. Justamente por esse aspecto, né, Jesus tenta preparar os discípulos. Por quê? Porque aqui o capítulo 14 é o discurso de Jesus. É o discurso final de Jesus, é o grande testamento de Jesus, né? E compreende os capítulos de 13 a 17, cujo centro é o capítulo 15, que é a mensagem do mandamento do amor, né? Então, os capítulos de 13 a 17, os 5 capítulos, formam o bloco do testemunho de Jesus, do testamento de Jesus, o discurso final de Jesus para os seus discípulos. E esse capítulo 14 começa justamente preparando os discípulos para os acontecimentos que nós vimos na Semana Santa, a paixão e morte do Senhor. Então, no capítulo 18, terminando 17, começa o 18, já começa a narração da paixão. Que Jesus vai para o horto do Getsemane, como nós vimos, lá ele sofre, ele vai ser capturado, ele vai ser condenado, ele vai ser morto, e depois ele ressuscita, que é o período que nós estamos vivendo, né? O período pascal, o período da ressurreição. Portanto, ele vai preparando os seus discípulos esses momentos marcantes, né? E que diante desses acontecimentos marcantes, eles não devem desviar-se do caminho. Mas acontece. Assim como nós também, diante de muitas dificuldades, deixamos de acreditar em Deus, deixamos de crer na existência de Deus, xingamos a Deus, reclamamos com Deus, ou seja, nos desviamos do caminho. E aí aquele caminho que Deus tinha traçado para nós, ele tem que recalcular uma outra rota para que aquela pessoa retorne novamente para o caminho que ele tinha manifestado. Então, é não ficarmos perturbados, não termos medo. Encararmos as dificuldades com Ele e não sem Ele. O grande erro que as pessoas cometem diante das dificuldades, a primeira coisa que elas fazem, elas deixam de rezar.
elas se afastam de Deus, se afastam da igreja, da vivência da comunidade, achando que sozinhas elas vão conseguir dar conta do recado. É o nosso maior erro. Na dificuldade, aí sim que nós temos que nos agarrar mais a Deus. Mas as pessoas fazem justamente o contrário. Quantas vezes eu não ouço nas confissões pessoas que passaram por problemas, por dificuldades, e a primeira coisa que elas fizeram é se afastarem de Deus. Primeiro elas se afastam de Deus, depois vão se afastando da comunidade e por aí vai. É ladeira abaixo. Vamos conseguir superar isso? Vamos, só que sem Deus vai ser muito mais doloroso do que com Deus. Porque eu vou sentir o abandono. Eu não vou ter aonde me sustentar. Eu sempre digo que a fé é importante para o ser humano por isso. Há diversos estudos na área da medicina, da psiquiatria, de que pessoas que têm fé, elas conseguem passar por dificuldades, principalmente esses estudos são mais voltados na área do câncer, né? Como pessoas com fé em algo, para nós cristãos, fé em Deus, né? Mas fé em algo, elas conseguem superar mais rapidamente a sua enfermidade do que pessoas que não creem em nada. Por quê? Porque elas têm um objetivo, elas têm um sentido de vida, né? Elas sabem que aquilo é transitório, que aquilo é passageiro e elas querem melhorar. Então, o que acontece? Elas conseguem superar aquilo de maneira mais fácil. Portanto, ter essa noção. No momento da dificuldade, no momento da dor, no momento do problema, é nos agarrar a Deus. Não negar o aspecto humano, óbvio, mas também não desprezar o aspecto espiritual. O que nós mais fazemos é justamente isso. Nós nos fechamos na nossa concha para poder evitar a dor, só que isso não segura. A gente acaba enfrentando a dor, acaba enfrentando o sofrimento e muitas vezes nos vendo sozinhos. É onde muitas vezes as pessoas adoecem numa depressão. Lembrando que a depressão ela tem duas formas: a depressão química, que é falta de substâncias no cérebro, e a depressão psicológica, que justamente vem desse desamparo, né? Dessa sensação de abandono. E isso poderia ser evitado se a pessoa tivesse uma fé, se ela vivesse a sua fé, se ela buscasse em Deus consolo e forças para enfrentar as dificuldades. Portanto, não cometamos esse erro. Estou com problemas, é um problema sério, é um problema grave, procura o padre, procura uma vivência religiosa, busque a comunidade, busque uma vida de comunhão, ou seja, não se isole, não se afaste de Deus. Porque se você fizer isso, vai ser um grande erro. Você vai cair no mais completo abandono. E Deus não quer isso para você. Nos momentos de dificuldades, busquemos a nossa confiança e a nossa força em Deus. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.